Oi, gente, tudo bem? Andei um pouquinho sumidinha aqui do canal, né? Pois é, final de semestre não é fácil, não. Tava fazendo muitas provas, muitos afazeres, estágio, né, relatórios, mas graças a Deus venci mais essa etapa. E é com alegria que eu comunico que eu tô chegando na metade do curso, passei pro quinto semestre. Com fé em Deus vai dar certo. E aí, daqui a algum tempo, eu vou ser terapeuta, poder ajudar bastante gente. Então, hoje eu vim falar de um tema que eu acho muito importante. Talvez seja o mais importante, né? De toda essa caminhada de autoconhecimento, que é a autorregulação emocional. E o que vem a ser isso? Todo mundo sente as emoções, porque sentir é algo natural, é próprio do ser humano. Anormal seria não sentir, mas a gente precisa ter as nossas emoções equilibradas, que elas estejam de acordo com o contexto, com a situação que a gente está vivendo. As emoções, elas funcionam para nós como se fosse um termômetro. Elas indicam para nós como estão as coisas ao nosso redor. Então, nossas emoções, elas precisam ser equilibradas de acordo com a situação que nós estamos vivendo. A gente não pode nem não sentir, né, ser neutro demais. Por exemplo, acontece a perda de um familiar, uma pessoa muito querida, não tem como você não sentir tristeza. É normal, né? Não tem como você se anular aquela emoção. Mas também a gente tem que procurar equilibrar, né? A gente também não pode se desesperar, fazer com que aquela emoção fique muito maior do que é, né? Assim, adaptar ao contexto ali que a gente está vivendo. Isso é a regulação emocional. Por trás de cada emoção tem ali um recado, né, que o nosso corpo, né, a nossa mente está querendo dar para nós. Quando a gente sente medo, por exemplo, é um alerta, né? O medo é um instinto de preservação. Se a gente não tiver medo, a gente se arrisca demais. Mas esse medo não pode nos impedir de fazer as coisas, ele não pode nos paralisar, nos bloquear. Então a gente precisa dosar esse medo. Então todas as emoções, sejam elas a alegria, o medo, a tristeza, elas precisam ser sentidas, mas nós precisamos entender qual é a mensagem que essa emoção está querendo nos dar, né? Está querendo trazer para nós. E é muito importante a gente saber identificar que emoção a gente está sentindo para poder adequar ela ao contexto também, né? Porque às vezes a gente fica assim chateado com alguma coisa e assim sente uma sensação ruim, né? Não tem dias que a gente tá um pouco para baixo, mas a gente não entende o que aconteceu, por quê. Então é importante a gente identificar qual foi a situação que desencadeou isso, esse mal-estar e o que a gente está sentindo. Por exemplo, quando a gente sente muita raiva, a raiva nos indica uma injustiça e identificar isso te ajuda a se adaptar melhor à situação. E como que a gente consegue fazer essa regulação emocional? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um tripé, que é o pensamento, a emoção e o comportamento. A gente tem uma situação, né, que desencadeia um pensamento e esse pensamento, ele nos gera algumas sensações físicas, que é o que a gente chama de emoção. Às vezes, quando a pessoa fica com raiva, ela fica mais agitada, fica mais vermelha, né? Com o coração mais acelerado, ou quando tá ansiosa também, né? E isso é a interpretação dessa emoção
que é o que a gente chama de sentimento, mas tudo passa por um processamento mental. E essa emoção também, ela vai disparar um comportamento. Então, assim, quando a gente tá com muita raiva, a gente age por impulso e a gente acaba tomando decisões ruins, que depois a gente acaba se arrependendo delas. Por exemplo, quando você tá com muita raiva porque alguém te criticou no trabalho, né? E chamou sua atenção, aí às vezes você dá uma má resposta e isso pode te trazer depois alguns prejuízos, né, no trabalho, se indispor com colegas, por exemplo, né? Então a gente precisa tentar adequar a nossa reação, né? As nossas emoções e a manifestação dessas emoções à situação. Não é que a gente tenha que se anular, deixar de sentir, né, recalcar as nossas emoções. Não, a gente precisa entender qual é a mensagem que elas estão trazendo para que a gente possa fazer essa regulação emocional. Espero que esse vídeo tenha ajudado você no seu autoconhecimento. E se ele ajudou, compartilha com seus amigos, deixa aí sua curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e continue nos ajudando a transmitir boas vibrações.